Bom, vamos falar agora sobre o lançamento do documentário do Davi. A Globoplay soltou o documentário algumas horas atrás, sem nenhum aviso, tá? O doc começa com o dia que o Davi ganhou o BBB, juntando o ex-BBB na casa. Em outros momentos, com a reação, né, em Cajazeiras, da Mani, da irmã do Davi e da sua mãe. Enquanto conta a história do Davi, ele relembra momentos de sua história e um ator representa o Davi nessas cenas. Quando o Davi vendia, por exemplo, picolé dentro do ônibus na Bahia, enfim. Alguns famosos apareceram no doc. A gente teve a participação do Luiz Miranda, da Tia Má, do Xande, da Carolina Dickmann, da Ivete Sangalo, do Léo Santana e entre outros. O que você achou do doc, Leão? Então, por enquanto, eu achei que faltou mais o Davi, né? No sentido assim, mais o Davi fora do BBB. Eu acho que mostrou muito ele no BBB, todos os momentos, de novo, a família dele falando e tal, a pessoas falando sobre ele, mas a gente quer saber mais do Davi, do dia a dia dele, de como ele é, e seria legal ele mesmo estar fazendo essas coisas, não precisava um ator, né? Ele podia ter gravado com ele isso, né? Talvez até demorasse um pouquinho mais, mas ele no ônibus, ele, né, fazendo as coisas todas, e assim, mostrando mais o Davi, a pessoa do Davi, como é que ele é, como é que ele se comporta, quais as escolhas dele. Quer dizer, a gente quer conhecer mais o Davi além do BBB, porque no BBB a gente viu, né? A gente quer saber dele além, a sensação que me ficou. Uhum. Por mais que eu ia adiantando a fita ali para ver, né? E realmente ficava sempre naquilo, né? E é um pouco assim do que a gente já imaginava que fosse ser. Não tem surpresa o documentário. É uma moça chamada Duda, alguma coisa, né, que dirigiu, eu esqueci o sobrenome dela, não sei se é Reis, enfim, mas eu achei que faltou mais o Davi que a gente quer ver, que a gente não conhece ainda, não o Davi que a gente já conhece. Exatamente. Bom, e aí a gente tem também o encontro dele com a Mani. Eles se encontraram no dia 29 de abril em Salvador, na Bahia, e a conversa não foi exibida no documentário. Ela optou por não ser entrevistada. E aí, Leão, ó, aqui, ó, a intimidade da conversa foi preservada. Desejamos que suas escolhas sejam respeitadas. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem, né, obviamente, aqui a versão do doc. Na verdade, a gente não tem nada, porque a gente não sabe o que aconteceu nessa conversa. O que É, nós temos são suposições. Ela não quis participar nem mesmo para explicar o que aconteceu, o que motivou esse término, etc, etc. E aí, é, tem essa questão, né, Leão, do que ele falava dentro da casa. No documentário aparece ele chamando ela de namorada, pelo menos até o trecho que eu vi, porque eles lançaram esse documentário, gente, acho que uma hora antes do Splash Show começar. Então, ou a gente assistiu o documentário ou a gente fazia o programa. Eu assisti uns 45 minutos de doc. Ainda não também. tinha, né, aparecido a parte do encontro deles dois, mas até então ele só se referia a ela como namorada. Isso foi uma grande questão depois da saída do Davi, que era, ora ele falava que ela era esposa, ora ele falava que era namorada e tudo mais, e foi inclusive o que causou uma certa revolta nas pessoas aqui fora, né? O fato dela ter apoiado ele, enfim, tem várias teorias da conspiração e tudo mais, mas no final das contas, né, Leão, quando a gente não tem a versão de ambos, a gente só E, pode imaginar o que aconteceu. então, eu acho que quando você não mostra, você levanta várias posições. E isso é muito ruim, porque fica, né? Por exemplo, tem a história de que ela chegou com 13 contratos para ele assinar nessa reunião, né? Que ela tinha aberto uma empresa para fazer um monte de publis com ele e tal, e que ele disse, não posso assinar porque eu tenho um contrato com a Globo, não posso assinar nada. Uma das versões é essa, mas a gente gostaria de ver, até para acabar com esse, né, com esse diz que me diz que aí. Né? Então a gente queria saber o que realmente aconteceu nessa reunião. O que é tão proibido que a gente não pode ver? Né? É esquisito, porque aí só levanta mais polêmica. Né? Talvez Exatamente. seja essa a Bom, ideia. eu acho que ela só não quis, né, enfim, talvez se associar mais, apesar de, desculpa, de toda a associação que rolou durante o programa, talvez agora, né, ela queira, enfim, deter a narrativa e não quer contar pra gente. Minha opinião sobre o documentário, até a parte que eu assisti, tirando, né, a questão do Big Brother, agora falando da história do Davi
como um cara de 21 anos, preto, vindo da Bahia, eu fiquei muito emocionada com 3 coisas que me chamaram muita atenção. A primeira coisa é o relato da mãe dele, quando ela fala da primeira vez que ela viu o Davi vendendo água na Lapa. Isso, inclusive, acabou virando meme, porque ele tem uma conversa com o Nizam, em que ele fala, né? Você trabalha com o quê? E aí, aquela conversa deles dois. E Louca, aí né? a mãe dele fala da primeira vez que ela viu o Davi na Lapa vendendo água. Eu vou contar aqui para vocês, mas depois vocês assistam para vocês poderem compreender, né, a história do Davi além do Big Brother, tá? Ela fala que ela tinha médico. E aí, se não me falha a memória, ela já estava grávida, inclusive, porque ele fala sobre isso, que ele foi trabalhar para ajudar a mãe, porque a mãe estava grávida e o padrasto não ajudava. E aí ela fala que escuta a voz do Davi quando ela vê ele tá vendendo água, carregando um balde, né, com água que é muito pesado para ele, porque ele era bem novo na época, e ela começa a chorar muito, assim, ela pergunta a ele o que tá acontecendo, chora, se diz, é um relato muito verdadeiro, e se a pessoa não se emociona com isso, eu acho que já tá morto por dentro, assim. E ele fala também que ele tinha muita vontade, às vezes, de sair para jogar com os amigos, ele fala, meus amigos me chamavam para fazer alguma coisa e eu não podia ir porque eu estava trabalhando. Ele explica por que, que ele tem vontade de se tornar médico, porque ele uma vez foi bem atendido, né? Um médico salvou a vida dele, literalmente, porque ele teve uma infecção generalizada. Se o pai não tivesse levado ele ao hospital naquele minuto, ele não teria sobrevivido. E aí ele viu, né, como a medicina é capaz de realmente mudar a vida das pessoas. Ficou muito inspirado pela forma como ele foi tratado por aquela equipe. E aí teve a vontade de se tornar médico. Ele fala muito sobre esse sonho, porque ele não teve a oportunidade de estudar, perdão, porque enquanto as pessoas da idade dele estavam estudando, ele tinha que trabalhar. Outra coisa que, assim, me emocionou demais foi a tia Má encontrando com o Davi, muito feliz por ele ter vencido o Big Brother, mas ela fala uma coisa que é: agora você preste atenção, porque só estão esperando um erro seu para tirar o gosto da sua vitória, enfim. Porque você é uma pessoa que não pode errar. E essa é uma realidade de pessoas pretas no Brasil e no mundo, né? É como o Emicida fala na música Esmalha, o abutre quer te ver no chão para dizer, ó, não falei. É isso, né? O Davi é uma pessoa independente de jogo, né? Enfim, a gente acabou de falar que ele abre uma vaquinha para ajudar o Rio Grande do Sul, as pessoas falam, ele vai usar esse dinheiro para hospedagem. De onde as pessoas tiraram isso, né? De onde tiram essas informações? Ah, porque ele é um mau caráter, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, puramente baseado, né, em ideais racistas. E outra coisa, Exatamente. outro depoimento que eu achei tocante é o depoimento do Luiz Miranda, em que o Luiz Miranda fala que o Davi entrou no Big Brother para jogar e para ver todo mundo lá dentro como iguais. E aí o Luiz Miranda fala: ninguém quer e ninguém gosta de ser visto como igual. Por quê? Mais uma vez eu vou citar aqui a Thelminha, porque eu acho que ela tem uma fala perfeita sobre isso. O BBB 20 foi o primeiro a ter camarote. E a Thelminha, muito tranquila, fala: eu só teria medo se a Beyoncé entrasse aqui dentro, porque a quantidade de seguidores que a Beyoncé tem é equivalente à quantidade de pessoas no Brasil, né? De habitantes do Brasil. E ela fala: a única pessoa aqui dentro que poderia me causar medo é a Beyoncé. Como a Beyoncé não tá aqui, eu não tenho medo de ninguém. E o Davi fala muito sobre isso. Ele foi pro Big Brother para jogar. E ele foi para jogar com o Rodriguinho, que é um cantor muito famoso, ele foi para jogar com a Yasmin Brunet, ele foi para jogar com a Bia do Braz, ele foi para jogar com a Lani, foi para jogar com o Juninho, que é motoboy, com o Luigi, enfim. Ele foi para jogar com essas pessoas. Viu essas pessoas como adversários. Porque é isso que o Big Brother é, um jogo. Não interessa se quem tá lá dentro enfim, a Vanessa Camargo, filha do Zezé de Camargo e Luciano, né? Dos dois, obviamente. Mas, enfim, dos filhos de Francisco, neta de Francisco. Não interessa. Não É, interessa. O Big Brother é um jogo. E uma outra coisa que aí eu realmente bato palma é o poder que o Big Brother tem de mudar a realidade das pessoas. Bato nessa tecla aqui da questão dos camarotes e tudo mais, e os pipocas, né? A gente vê já há 20 e poucas edições o quanto o Big Brother pode mudar a realidade dessas pessoas. Uma pena, né, que vários jovens pretos do Brasil não tenham a mesma sorte que o Davi teve, né? Que é poder mudar de vida, enfim, mudou a realidade da vida dele, mudou a realidade da família dele, mudou a realidade de várias pessoas, mas ele acabou, né, Leão, sendo um exemplo. Isso eu acho que é uma das coisas interessantes do programa. Mesmo com todas as falhas que o Big Brother tem.
tá? Que sim. eu não bato palma pro Boninho de olho fechado, não. Já falamos aqui sobre o racismo religioso que aconteceu na edição do ano passado. A gente fala aqui sobre a falta de acessibilidade no Big Brother, a gente fala sobre a falta de acessibilidade para pessoas gordas, enfim. Uma coisa não exclui a outra. O que eu acho é Etarismo, o tudo mais, né? etarismo perfeito. Tem várias questões no Big Brother, mas não dá para esvaziar o sentido de que aquilo ali muda a vida das pessoas, né? O Davi agora tem a possibilidade de se formar médico. Tomara que ele consiga, desejo de coração que ele consiga realizar esse sonho, porque é um sonho lindo. Lindo, É. lindo, lindo. E é uma coisa muito importante, assim, a gente ver o quanto o Big Brother é capaz de mudar a vida das pessoas. Isso a gente não pode esquecer. Eu acho que esse documentário, por mais que seja um documentário chapa branca, mostra ali uma coisa ou outra, tal, uma história, né, que a gente já entendia, mas mostra a versão do Davi, mostra o Davi falando de quando ele foi excluído, mostra as falas xenofóbicas da Fernanda. Inclusive, o nome do documentário é Um Cara Comum da Bahia, porque foi uma coisa que o Rodriguinho falou do Davi. É. Ah, ele é só um cara comum da Bahia. Enfim, Falou como uma coisa pejorativa, né? E ele exatamente, tornou uma exatamente. coisa bacana, positiva. E acabou, né, Leão, modificando isso, enfim, transformando. E é o nome do documentário dele, o grande campeão do programa e tudo mais. As pessoas, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Aí vocês vão dizer, nossa, mas não vai falar das falas problemáticas do Davi? Fala agora. Porque mostrou no documentário quando ele fala, sou homem, não sou viado. E aí depois o Michel fala com ele e ele conversa, né? No documentário ele fala sobre isso, fala sobre a questão dele ter dito que a mulher não podia desrespeitar o homem, enfim. O Davi não é uma pessoa perfeita como nenhum de nós é. Né? Eu acho que o interessante Já vi, Diga, Leão. só fazer um parênteses aí, na hora Claro. do Serginho Groisman, ele deu a entrevista, né, que foi pro ar depois do show da Madonna, muita gente talvez não viu, porque era muito tarde, mas ele falou isso, o homem tem que respeitar a mulher, eu percebi que ele falou de propósito, o homem tem que respeitar a mulher e a mulher tem que respeitar o homem. Ele fez questão de falar essa frase, como se dissesse assim, eu errei lá, mas agora aqui eu estou falando certo. Né? Quer dizer, as pessoas têm que se respeitarem, né? E deu esse sentido para a coisa. Então, sinal que ele se corrigiu, que ele aprendeu, né? Exatamente. Aí, o documentário faz questão de falar sobre essas falas problemáticas do Davi, porque são falas problemáticas, entendeu? Porque é uma ideia homofóbica, porque é uma ideia machista, enfim. E aí vocês precisam decidir, ou bate palma, quando o Bruno Gagliasso fala que é um homem que está em desconstrução, ou apedreja, né, quando a pessoa fala, porra, eu errei aqui, eu quero melhorar. Porque essa ideia de que as pessoas não podem melhorar também é uma ideia muito complicada. Com relação ao namoro, casamento, sei lá, o que é dele com a Mani, acho a história mal explicada, mas aí é que tá, ela não me deve nenhuma explicação, não deve explicação para ninguém. Eu acho, sim, que ela apoiou o Davi em muitos momentos, e já falei disso aqui. Inclusive, estou cansada de vocês ficarem, ai, nossa, porque você só defende o Davi, como se o Davi, entendeu, sustentasse minha casa. Acabei de falar aqui que ele teve falas problemáticas, e eu acho que a postura dela, enquanto ele estava dentro do BBB, é uma postura que deveria ser replicada por parentes de outros, de outros participantes do Big Brother, né? Ao contrário, por exemplo, da mãe do Davi, que teve falas esquisitas, da irmã do Davi, ela, inclusive, pouco se posicionou, falou, né, sobre o X-Calabresa, etc., mas digo assim, de falas que pudessem prejudicar a conduta dele lá dentro. O que aconteceu entre os dois, eu não sei. O Leão mesmo falou, tem a história dos 13 contratos, a gente não sabe o que aconteceu, o que motivou o relacionamento deles a ter um fim. Acho que os dois se ajudaram, foi um relacionamento, né, que contribuiu para ambos. Fico chateada sim, porque eu acho que tinha um potencial grande de relacionamento, mas aí, né, minha filha, eu tô com a pia cheia de louça, não sou eu que vou resolver a vida de Davi e Mani. Só acho uma pena porque ela apoiou bastante o Davi durante o programa. E é uma pena que não tenha dado certo, enfim. Vida que segue. E uma coisa Agora, que eu achei uma importante, sacanagem, eu achei. Diga, Leão. E uma coisa importante foi o relacionamento dele com ela dentro da casa, quando ele estava dentro da casa, que ele foi super respeitoso o tempo inteiro. Isso é importante. Enquanto ele esteve lá dentro do jogo, ele respeitou a Mani o tempo todo, porque ele entrou casado, como ele falou, e ia continuar casado até o fim. E ele se manteve assim. Quando ele saiu, houve alguma coisa ali, uma ruptura, né? Alguma coisa que mudou esse comportamento. Não que ele traísse ela, mas
ele rompeu com ela, segundo ele, ela rompeu com ele. Né? Então, alguma coisa ali aconteceu que fez ela romper com ele. E isso a gente nunca vai saber se eles não falarem, né? Então, aquilo que você falou. E aí vem um monte de suposições, mas são suposições. Nada é verdadeiro, nada é oficial. Exatamente. Um dia a gente vai descobrir, ou não também. Nunca se sabe. Mas enfim, vai deixando o seu like aqui, entendeu? Deixe o seu like, porque ele ajuda muito na divulgação do nosso programa. O Superchat tá liberado, né? Bom, vamos seguir. Vamos falar de Cunete.